Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Preste atenção, já prestes para se revelar no último tempo. Então hoje à noite, eu quero falar sobre uma esperança viva, mas para o mundo morto. A carta de Pedro é uma carta que fala dos últimos tempos, escatologia, a doutrina das últimas coisas. E o cenário mundial não podia ser o pior. Eu e você, nós estamos vivendo num dos piores cenários que a humanidade já enfrentou. Em 1990, quase todos os países assinaram em conjunto um compromisso com a ONU, Organização das Nações Unidas, prometendo que em 10 anos eles iriam melhorar a condição de vida de todas as mulheres e de todas as crianças. Vários anos depois, nós estamos vendo que a situação, não só das mulheres e das crianças, mas da humanidade como um todo, só tem degenerado, só tem piorado. Existe a ameaça de guerras nucleares, de guerras biológicas e até espaciais. O mundo em que nós vivemos teme a escassez de água, a escassez de comida e a proliferação de doenças incuráveis. Isso não é ficção científica. Nós estamos falando agora de uma realidade. A violência já faz parte do nosso cotidiano. Você ouviu dizer que um soldado à paisana foi reconhecido por um traficante dentro do ônibus. E o traficante tirou a arma, sacou da arma e atirou dentro do ônibus, tirando a vida daquele soldado, à paisana. E uma das balas perdidas atingiu uma das passageiras e esta veio a falecer também. Isso acontece assim diante dos nossos olhos no dia a dia. E apesar de todos esses acontecimentos dos últimos dias, Pedro procura aqui passar um pouco de esperança, não para o mundo, mas para o povo de Deus. No capítulo 4, verso 7, Pedro diz: "E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração." Agora eu pergunto, se o fim já estava próximo, no tempo de Pedro, há 2000 anos, imagine então no nosso tempo, se não está próximo do nosso tempo. Pedro diz que a nossa esperança está aqui, na oração. Graças a Deus, nós acreditamos na oração. E que a nossa esperança está na vigilância. Por isso ele disse, vigiai em oração. A nossa esperança não está no mundo político. Por mais que você renove a classe política, você tem que saber que a nossa esperança não está neles, na globalização e nem no ecumenismo de todas as igrejas. A nossa esperança, quer saber? Está na volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus 25:13 diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso. E Lucas 21:36 diz, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a estudar o livro de Apocalipse quando eu tinha 12 aninhos de idade. Com 12 anos de idade, eu me lembro de estar estudando este livro. E naquela época, o professor já ensinava sobre um governo mundial, já ensinava sobre globalização, ecumenismo religioso e, pasmem,
já falava de um sistema de comunicação interligando o mundo inteiro. Interligando o mundo inteiro. 3 décadas depois, tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Não há dúvidas, então, de que estamos vivendo os momentos finais antes da volta de Cristo. Paulo disse em 2 Timóteo 3:1, os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E essas pessoas de quem Paulo fala, que iriam surgir nos últimos tempos, já existem. E elas fazem parte da nossa própria família. Pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe. São também pessoas com quem trabalhamos, estudamos e até congregamos em nossas igrejas. São os nossos políticos, são os nossos líderes. Por isso o rei Davi disse, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Certo deputado federal, ele foi cassado porque havia provas concretas de que ele era chefe de uma quadrilha e traficante de drogas na sua cidade. Aí chamaram o suplente dele, que também descobriram, tinha sérios problemas com a justiça. Aí chamaram o suplente do suplente, que também estava sendo processado. Sabe o que isso quer dizer? Salva-nos, Senhor, porque estão faltando os homens bons. Em todos os lugares. Existe esperança para este mundo? A resposta é um absoluto não. Existe esperança para os homens e mulheres que confiam em Deus? A resposta é um grande sim. Porém, essa esperança é condicional. O que quer dizer condicional? Depende do nosso relacionamento com Deus. Depende do que estamos fazendo com Deus. Veja então as condições que você e eu precisamos cumprir para termos esperança nesses últimos dias. Primeiro, quantos concordam que nós estamos vivendo nos últimos dias? Basta olhar ao redor. Veja, em primeiro lugar, o que você e eu precisamos fazer. Você precisa de regeneração. Pedro disse, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua, diga alguém, grande. Amém, irmãos? Por que a misericórdia de Deus tem que ser grande? Porque eu e você somos grandes pecadores. E quanto maior o pecado, maior a misericórdia. Quanto maior o pecador, maior o misericordioso. E a Bíblia diz que Ele nos gerou de novo, para uma viva esperança. Por que de novo? Porque a minha mãe foi quem me gerou primeiro. E aí o Espírito Santo me gerou de novo. Amém, irmãos? É um novo nascimento. É uma nova vida, é uma nova oportunidade que Deus está nos dando através da salvação. Quantas vezes eu escuto pessoas dizendo, se eu pudesse nascer de novo. Se eu pudesse voltar atrás. E a resposta é, você pode. Você pode nascer de novo e você pode voltar atrás. Como? Nascendo na família de Deus. Sendo regenerado. As igrejas, irmãos, estão cheias de pessoas não regeneradas. Pessoas que ainda não nasceram de novo. E Jesus disse para uma dessas pessoas que tinha religião, tinha posição dentro da religião, tinha informação teológica, mas que ainda não era salva. Jesus disse para aquela pessoa chamada Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, não pode ser salvo. Então, regeneração é o ato de nascer de novo, mas nascer dentro da família de Deus. É uma mudança espiritual que precisa ocorrer na vida de uma pessoa. É uma restauração de espírito. 2 pais
procuraram o pastor e pediram ajuda por causa da rebeldia do filho. Filho este, que havia nascido na igreja, criado na igreja, já havia sido batizado, mas que na adolescência estava rebelde, desobediente e dando muito trabalho para os pais. Porém, nunca ocorreu àqueles pais que o filho não era uma pessoa salva, não era uma pessoa regenerada, não era uma pessoa gerada de novo. Os pais assumiram, pelo fato de que cresceu na igreja, foi batizado, já era salvo. Mas na primeira conversa que o pastor teve com aquele menino, descobriu que ele ainda não havia nascido de novo. No escritório do pastor, o menino se ajoelhou, recebeu Jesus Cristo. Aí sim, ele foi salvo. E então, conseguiu vitória contra o pecado. Amém, irmãos? Portanto, esse nascer de novo é realmente uma condição para que você possa ter esperança. De novo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeiro eu quero te mostrar, no versículo 3, que regeneração é um presente de Deus. Nada que eu mereça, nada que você merece, mas que Deus, na sua bondade, quer nos dar. Preste atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua, diga alguém, grande misericórdia. Por que grande misericórdia? Nos gerou de novo para uma viva esperança. É grande a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para me salvar, Ele teve que ter muita misericórdia. Toda vez, então, que você pensa sobre a salvação de Cristo, você precisa pensar sobre a sua grande misericórdia. Não é mérito nosso, mas misericórdia de Deus. E eu gosto de explicar o que é misericórdia através de algo que aconteceu com Napoleão Bonaparte, o grande general. Ele ia executar um soldado raso que havia cometido o mesmo crime pela segunda vez. Para Napoleão não havia perdão. Caiu no mesmo erro 2 vezes, merece justiça. Mas a mãe do soldado correu para o general, se ajoelhou perante ele e disse, por favor, tenha misericórdia do meu filho. Dê mais uma chance para ele. Mas Napoleão disse, o seu filho não merece misericórdia. Ele já caiu 2 vezes no mesmo erro. Não merece misericórdia. A mulher ajoelhada disse, mas general, se ele merecesse misericórdia, não seria misericórdia. Por favor, perdoe o meu filho. E as palavras daquela mãe convenceram o general. Se ele merecesse misericórdia, não seria misericórdia, seria justiça. O que aconteceu? Perdoou o rapaz. Ninguém merece misericórdia. Nem eu e nem você a merecemos. E é por esta razão que regeneração é um presente de Deus. Você já estudou os livros de história, e você sabe que durante a Idade Média ou medieval, eles começaram a construir monastérios. E homens, monges, mulheres, monjas, eles estavam se isolando nesses monastérios. E até hoje alguns deles existem. Lugares de difícil acesso. E lá eles se isolavam de tudo e de todos, a fim de que tivessem mais aproximação de Deus, sem distração. Se isolavam para que pudessem se aproximar mais de Deus. Mas o que aconteceu ao invés disso? Lá dentro eles oravam, faziam rezas, eles memorizavam rezas, eles rezavam o terço, eles jejuavam. Mas o que aconteceu dentro desses monastérios? Brigas, contendas, divisões e até fornicação, ou prostituição entre eles. Por quê? Porque não é se isolando que nós nos santificamos mais, porque é impossível se isolar da sua própria carne, é impossível isolar-se de você mesmo, e eu já sou uma fonte de tentação por conta própria, mas eles não conseguiram, meus amados, realmente a santificação que eles buscaram, porque santificação não é resultado de esforço humano, mas é resultado do sangue de Jesus Cristo. Eu gostei tanto
do que o professor Roger Peterson nos disse aqui há 2 semanas atrás. Há pessoas, há crentes que acreditam que a igreja precisa passar pela grande tribulação para a purificação da igreja. Mas aí o Dr. Peterson disse, ora, eu pensava e ainda penso que o sangue de Jesus é suficiente para purificar. Amém, irmãos? Ora, dizer que a igreja precisa passar pela tribulação para ser purificada é o mesmo que dizer que o sangue de Jesus não é suficiente. Mas, irmãos, a Bíblia diz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não diz apenas de alguns, mas de todo o pecado. Além disso, Tiago 3,5 diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua, de novo, misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, se nesta noite você falar, pastor, eu sou salvo, eu tenho certeza que quando morrer eu vou para o céu, eu posso lhe garantir, não foi pelas obras que você realizou, mas pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado é a razão da nossa salvação. Aquele sangue derramado é a razão da nossa santificação. Além disso tudo, regeneração é uma nova vida. Como é bom, né? Voltar atrás e poder ser uma outra pessoa, uma nova pessoa. Certa vez, você sabe que Santo Agostinho, antes de se converter a Cristo, ele era pervertido. Ele era imoral, ele era promíscuo. E quando ele aceitou a Cristo, ele abandonou todos aqueles pecados. Certo dia, andando pela rua, uma das suas meretrizes, ex-meretrizes, o viu, passou por ele e tentou abraçá-lo, cumprimentá-lo, saudá-lo, né, da forma costumeira, mas ele a evitou. E então ela disse, Agostinho, sou eu? Você não se lembra de mim? E ele respondeu, eu sei quem você é, mas eu não sou mais eu sou uma outra pessoa. Amém, irmãos? É possível você ser outra pessoa, depois que receber o sangue de Jesus Cristo. Minha mãe, quando estava viva, ela contou como foi a sua primeira experiência, depois de sofrer um ataque cardíaco fulminante. E aconteceu dentro do Hospital São Francisco, no corredor do São Francisco. Se não tivesse acontecido ali, ela teria morrido, uns 7 anos antes, que ela ainda viveu mais 7 anos depois desse ataque cardíaco. E ela, clinicamente falando, morreu, porque o coração dela ficou parado por 4 minutos. Só 4 minutos depois, os médicos conseguiram ressuscitá-la, né? Trazê-la de volta. Então, clinicamente, ela morreu. Não é, Simone? Clinicamente. Mas, a trouxeram de volta. E depois disso, ela sempre dizia, né? Que ela havia nascido de novo. Que ela havia nascido de novo. No aspecto físico. Assim também a Bíblia diz que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou pecados, nos vivificou. Ou seja, Ele também nos trouxe de volta à vida. Este é o versículo de Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Portanto, o crente regenerado é uma nova pessoa, é uma nova criatura, com uma nova identidade. Paulo assim disse, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura com uma nova identidade. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. Quem mentia, não mente mais. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Porque a partir da salvação, Ele nos dá transformação. Há esperança, então, para o mundo em que vivemos? Não. Há esperança para as pessoas que recebem a Cristo? Sim. Em segundo lugar, você precisa da ressurreição de Cristo.
O quê? Pedro disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, já falamos sobre isso, nos gerou de novo, para uma viva esperança, vírgula, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a única razão que eu posso ter esperança da minha salvação, do meu perdão, da minha santificação, é porque eu sei que Jesus Cristo ressuscitou. Irmãos, a Bíblia mesma diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo na igreja, lendo a Bíblia, tendo esperança. A nossa esperança só é possível porque o túmulo dele está vazio. Só por isso. Só por isso. Mas quantos crentes e igrejas passam semanas, meses e anos sem falar, sem enfatizar a ressurreição de Jesus Cristo? A importância, da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muitas. Porque este é o evangelho bíblico, mas não tem sido mais o evangelho pregado e anunciado por aí. Paulo disse: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Alguém uma vez me perguntou se a ciência conseguisse descobrir, achar, localizar os restos mortais de Jesus e comprovar que realmente Jesus não ressuscitou, o que o senhor faria? Sabe o que eu faria? Eu jogaria a Bíblia no lixo, eu esqueceria a vida cristã e eu seria um ateu. Mas sabe quando que isso vai acontecer? Nunca, amém, irmãos? Nunca. Mas é verdade. Se Cristo não ressuscitou, tudo isso aqui, irmãos, seria em vão. Por outro lado, porque Ele ressuscitou, tudo isso aqui é verdade, tudo isso aqui vale a pena. E o que não vale a pena é rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Porque Cristo ressuscitou, hoje à noite eu posso ter certeza que a irmã Kátia, que faleceu semana retrasada, vai ressuscitar. Amém, irmãos? Daniel 12, verso 2, é 12, tá? Diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então até os perdidos vão ressuscitar. Nos dias de Pedro, os gregos, os romanos e os judeus zombavam dos cristãos nos seus funerais. Por quê? Ao mesmo tempo que os cristãos pregavam ressurreição dos mortos, eles choravam, como se não houvesse mais esperança. Choravam como que se a morte fosse o fim de tudo. Aí os incrédulos estavam zombando dos crentes. Foi quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, leiam: não quero, porém, irmãos, todos juntos, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Nós vamos rever o senhor Hugo, amém, irmãos? Nós vamos rever os nossos entes queridos que morreram em Cristo. Então o crente chora de tristeza, mas ele chora de saudade, amém, irmãos? Ele chora de amor, mas ele não chora de desespero. Essa é a grande diferença. Há uma terra além do rio, que chamamos doce eterna, e só estamos aguardando o Salvador chamar. Há esperança para aqueles que foram regenerados, e há esperança para aqueles que receberam a ressurreição de Jesus Cristo em suas vidas. E em terceiro e último lugar, vamos esperar para quarta-feira que vem.